Olá, estamos no ar com o programa OAB Nacional. Novembro de 2017 foi um mês marcante para toda a advocacia brasileira. Durante 4 dias, advogados e advogadas, juristas, professores e especialistas de todo o mundo debateram temas essenciais à classe e à sociedade brasileira. Foram 40 painéis e mais de 20 mil pessoas assistindo atentas às discussões. No programa de hoje você confere todos os assuntos e debates do segundo dia da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. O direito da criança e do adolescente foi a questão que deu início ao segundo dia da Conferência Nacional da Advocacia. O 9º painel do evento levantou uma questão fundamental para o futuro do país. Estamos cuidando da infância brasileira? Veja na matéria. Especialistas no assunto discutiram as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes e temas cruciais como adoção, trabalho infantil e violência sexual. A importância da proteção na primeira infância foi um dos aspectos defendidos pelo advogado Guilherme Perissé, do Instituto Alana. Alguns dados apresentados são alarmantes. 29 crianças são assassinadas por dia no Brasil. A cada 2 dias, um bebê sofre violência sexual. 2,8 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola. 70 mil crianças entre 5 e 9 anos estão trabalhando. 35% das mulheres presas não têm acesso ao pré-natal. E o Brasil é o 4º país do mundo em casamentos infantis. Participaram ainda do painel o diretor da FUMEC, Antônio Marcos Nome, a conselheira federal da OAB, Glícia Miranda, o advogado Ariel de Castro Alves, que falou das medidas socioeducativas, e o procurador de Justiça aposentado, Vanderlino Nogueira Neto, que detalhou a política de atendimento à criança e adolescente. No último ano, ouvimos muito falar sobre acordos de leniência e delações premiadas. Os 2 institutos são usados para colaboração em processos de investigação e judiciais. Os assuntos foram tema de discussão no painel 10 da conferência. Nele, os problemas e benefícios desses instrumentos para o combate à corrupção e os avanços do Brasil em relação a eles foram destaque. Acordos de leniência e delação premiada ganharam grande destaque na mídia e entre a sociedade após a série de investigações de corrupção nas mais variadas esferas públicas e também privadas. E por ter alcançado tamanho destaque, o painel 10 trouxe para os inscritos na 23ª Conferência grandes nomes de palestrantes para abordar estes procedimentos usados no judiciário. Entre os membros da mesa, houveram críticas à forma como a delação premiada vem sendo aplicada. O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Roberto Batóquio, falou sobre delimitações e admissibilidade do direito premial, o que, segundo ele, no caso da delação premiada, afronta direitos constitucionais. Na sua disciplina e na sua aplicação, a delação premiada contraria claramente, digamos assim, preceitos que no corpo permanente da Constituição se hospedam no núcleo duro, ou seja, nas cláusulas pétreas, como é o caso do artigo 5º, em que são assegurados os direitos e garantias individuais. Já o advogado César Bittencourt falou sobre as polêmicas homologações de delações premiadas e o papel do Supremo Tribunal Federal diante algumas medidas do Ministério Público. O ministro Lewandowski não homologou, devolveu uma delação premiada dizendo exatamente isso que nós viemos denunciando desde lá a sustentação do Supremo Tribunal Federal. Diz o Ministério Público não pode sobrepor-se ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário. Quem decide se pode anistiar é o Poder Judiciário. Quem decide o tipo de pena a aplicar é o Poder Judiciário. Quem decide os regimes a cumprir é uma questão do Poder Judiciário. Esses limites não cabem ao Ministério Público. O regime jurídico dos acordos de leniência foi o tema da palestra ministrada pelo conselheiro federal da OAB, Marcelo Machado Bertolucci. Outros 3 palestrantes compuseram a programação do painel 10. O ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zinler, o conselheiro federal do CFOAB, Maurício de Oliveira Campos Júnior, e o advogado Marcelo Leonardo.
A reforma trabalhista e sindical, seus reflexos, impactos no direito do trabalho e na sociedade, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa foram discutidos em 2 painéis durante a Conferência Nacional da Advocacia. Confira. Mais de 1.200 participantes lotaram o auditório do painel 11 para acompanhar as discussões em torno da reforma da legislação trabalhista. Os palestrantes criticaram o modelo aprovado no Congresso Nacional, que para eles representa o enfraquecimento das entidades sindicais e traz prejuízos aos trabalhadores. Outro ponto destacado foi a terceirização. Falaram ao público a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Miranda Arantes, o conselheiro federal da OAB, Bruno Reis, o professor da USP, Otávio Pinto e Silva, o presidente da OAB Minas Gerais, Antônio Fabrício Gonçalves, e o ex-presidente do Supremo, Carlos Veloso. O painel contou ainda com a participação da desembargadora Tânia Reck-Ziegel, que abordou os direitos da mulher na reforma trabalhista, e do membro honorário vitalício da Ordem, César Brito, que conclamou a categoria a lutar pelos direitos dos trabalhadores. A reforma trabalhista também permeou os discursos do painel 17, que teve como tema central os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. O painel contou com a participação do ministro do TST, Alexandre Belmonte, do advogado Ronaldo Tolentino, da professora de Direito da Universidade de Brasília, Gabriela Delgado, o advogado Luiz Carlos Moro e do secretário adjunto do Conselho Federal da OAB, Ibanez Rocha Júnior, além das explanações dos advogados Nelson Manrique e Estevão Malé. Nas palestras foram levantadas questões como o processo do trabalho como elemento de concretização dos valores sociais, as perspectivas das normas internacionais e a intervenção do Ministério Público nas relações de trabalho. As câmaras de negociação de conflitos despontam como um novo mercado para os advogados, tanto na área pública como privada. Os métodos extrajudiciais usados nessas instâncias foram debatidos no segundo dia da conferência, assim como a Lei 12.140, que trata do assunto. O professor Robert Bordone, da Universidade de Harvard, abriu o painel 12 e mostrou que os americanos estão avançados no âmbito da mediação e negociação. Por lá, há grupos e cursos especializados na formação de estudantes e advogados. Robert fez várias contribuições para o tema, incluindo a indicação de um site com cases de sucesso. 6 outros palestrantes abordaram o assunto sob a ótica brasileira, entre eles Ricardo Dornelles, presidente da Comissão Especial de Mediação e Práticas Restaurativas da OAB, Rio Grande do Sul. Ele falou sobre o papel do advogado neste novo contexto. Segundo Ricardo Dornelles, o advogado é fundamental nas câmaras de negociação de conflitos. É ele que vai dar segurança jurídica aos acordos. Mas mesmo depois de 2 anos da criação da Lei 13.140, ainda há muita resistência ao profissional. O que nós precisamos fazer é o que a gente está iniciando dentro do Conselho Federal e nas seccionais, né? Primeiro, a criação de uma comissão de mediação para tratar do assunto junto com os advogados, junto com a sociedade, e mostrar para os advogados o papel definido, claro, que ele tem, né, para orientar o seu cliente como ele abordar dentro da sessão de mediação, digamos, os aspectos que digam referência à questão jurídica. Na visão dos palestrantes, as câmaras de mediação e negociação contribuem para a inclusão social. E falando nisso, a palavra inclusão tem feito cada vez mais parte do vocabulário da advocacia brasileira. A conferência contou com um painel específico sobre o assunto. 5 palestrantes trataram de temas como mobilidade urbana, empregabilidade, Convenção da ONU e Lei Brasileira de Inclusão e ainda Corte Interamericana de Direitos Humanos e Sociais. Mas o tema que mais emocionou os congressistas foi questão social. A primeira vez que numa conferência nacional nós temos esse tema incluído. Então é muito importante essa discussão com a sociedade para demonstrar que a inclusão ela não vem para beneficiar não só a pessoa com deficiência, mas na verdade para beneficiar toda a sociedade. O Brasil ele está avançando bastante. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, né, que ela entrou em vigor em 2016. Então, tem muitas regras, muitas
obrigações para que o Estado ali, né, faça essa inclusão. O Estado, aos poucos, está fazendo. Em 2017, a OAB teve diversas batalhas com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino jurídico oferecido pelas universidades do país. E este foi o assunto principal em um dos painéis da 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Confira. A OAB continua lutando para a melhoria do ensino jurídico no país. O assunto é tema de várias discussões na entidade e por isso teve um painel dedicado durante a conferência. Especialistas que colaboraram com visões e experiências sobre o exercício profissional da classe foram os palestrantes. As inovações curriculares e metodológicas do ensino jurídico foram o ponto principal da apresentação do professor Adilson Gurgel, que mostrou algumas ideias para a melhoria do currículo do curso de Direito. Ensinar técnicas de conciliação e solução extrajudiciais de conflito, ensinar mais o princípio da razoabilidade aos nossos alunos, criar a cadeira de Direito e Literatura. Aqui eu botei cadeira, mas é mais atividade complementar. Instituir Direito Processual Tributário, dar ênfase à interdisciplinaridade, um PPP individualizado para cada curso e pugnar por um maior compromisso do bacharelado com o direito. Os processos disciplinares e de ética também fizeram parte da programação do painel. O advogado Paulo Roberto de Gouveia Medina destacou os pilares do novo Código de Ética. O conselheiro federal Delosmar Mendonça também tratou sobre o assunto. As prerrogativas da advocacia também ganharam destaque. A advogada Gisela Gondim Ramos lembrou que a advocacia é uma atividade essencial à justiça, por isso é necessária sua participação de forma efetiva. Ainda falaram ao público o presidente da Comissão Nacional de Exame da Ordem, Rogério Magnus Varela, o professor Jorge Amauri e o advogado José Edísio Simões. Como fazer valer direitos universais com tantos conceitos e jurisdições tão diferentes? O painel 15 da Conferência Nacional da Advocacia, Presente e Futuro do Direito Internacional, reuniu especialistas brasileiros e de outros países para discutir as características do mosaico legal e como melhorar a colaboração entre esses sistemas. Já com o título Temas Atuais do Direito Civil, outro painel discutiu novos assuntos no âmbito civil voltados à sociedade e à justiça brasileira. No segundo dia da conferência, os congressistas acompanharam um painel com temas atuais do direito. Um dos destaques foi a explanação do advogado Álvaro Vilaça Azevedo, que falou sobre casamento, evolução e atualidade, as mudanças do direito de família ao longo dos anos e as diferenças da lei em cada país. Outros 5 palestrantes fizeram parte da mesa. Os advogados Luiz Carlos Levenzon, Vera Fradeira, Rodrigo Toscano de Brito, Esdras Dantas de Souza, além da professora da Universidade Autônoma de Lisboa, Estela Barbas, que falou sobre o direito do genoma humano. Ela veio de Portugal especialmente para a conferência. A matéria do direito do genoma humano é uma matéria bem vasta. Tentar resumir num ponto é extremamente difícil. A minha ideia não é o direito ao genoma, é no sentido do direito do genoma. Conjunto de genes nucleares responsáveis pela nossa constituição genética e fazer um corte horizontal em sede do direito, tendo em conta os maravilhosos avanços científicos da ciência nessas passagens, nessas matérias, e ver como, por um lado, nós no direito necessitamos beber perante essas novas disciplinas científicas que são imparáveis e, por outro lado, a influência que essa ciência vai ter em princípios e institutos clássicos do direito que, no meu modesto entendimento, implicam uma revisão principiológica do próprio direito clássico com novas propostas. Outro painel destacou temas do direito internacional, como a atuação dos advogados nas cortes e os refugiados, os impactos do direito que envolvem os países de origem e de destino desses imigrantes. O assunto tão frequente nas manchetes, principalmente da Europa, foi discutido pelo advogado Paulo Lins e Silva. Considerando o novo aspecto global, intensificar as suas discussões acerca da proteção internacional da pessoa humana, objetivando-se uma blindagem completa a todos esses seres humanos, justamente diante dessa nova escala
de preocupação, constatou-se um desequilíbrio no apoio internacional às pessoas que foram forçadas a se deslocar. O advogado Belisário dos Santos Júnior explicou no painel como foi constituído o Tribunal Internacional para a Justiça Restaurativa em El Salvador, na América Central. Os advogados Maristela Basso, Horácio Bernardes Neto, Beinus Smukler, Lorenzo Bujosa Vadel, Francisco Rezec e Carlos Ayala Coral também palestraram no painel 15, que agradou muito aos congressistas. Então, o direito internacional, esse painel é fundamental, porque é do direito internacional que nós tiramos a maioria dos conceitos e princípios para a implantação nos atos normativos e nas leis internas, até mesmo na Constituição. Pela primeira vez, as questões sobre diversidade sexual e de gênero ganharam um painel próprio na Conferência Nacional da OAB. O Estatuto da Diversidade Sexual foi um dos temas em destaque. A segurança da informação e crimes informáticos foi outra questão apresentada nas mesas de discussão. Questões como intimidade, privacidade, liberdade de imprensa e utilização de dados pessoais foram abordadas. O símbolo do movimento LGBTI não deixava dúvidas. O painel sobre diversidade era aqui. E além do arco-íris, estavam 5 palestrantes engajados e emocionados com uma das grandes conquistas da causa, o projeto de lei do Estatuto da Diversidade Sexual, que já está no Senado. Ainda hoje, o Brasil é campeão em assassinatos de homossexuais. Painéis como esse são painéis importantes para que nós possamos refletir o tema, sobretudo daquelas pessoas que não se encaixam numa ou noutra condição, e o direito, obviamente, a elas tem que dar uma resposta. Debates sobre direito fundamental à identidade trans, visibilidade lésbica e aspectos constitucionais enriqueceram o painel, que também trouxe um conceito relativamente novo para a família brasileira, a homoparentalidade, que é a maternidade ou paternidade exercida por casais homoafetivos. Em frente ao painel da diversidade, o tema era a segurança da informação e crimes informáticos. A mesa reuniu 6 palestrantes. Big Data e a utilização de dados pessoais foi o tema do advogado Leonardo Sica. Responsabilidade da imprensa na divulgação de dados confidenciais ficou com o presidente da Associação Brasileira de Advogados Criminais, Elias Matarassad. Ele afirmou que os tribunais brasileiros têm abrandado os crimes nesta área. Os temas direitos fundamentais na área da internet e propriedade intelectual na rede também chamaram a atenção, mas só nas palestras sobre sigilo da comunicação e sobre incidentes de segurança de informação, os advogados puderam compreender melhor o quanto precisam aperfeiçoar suas políticas de segurança. As mudanças necessárias na Constituição e nos processos estatais para a melhoria do sistema tributário brasileiro foram tema do painel 19 da conferência. Veja. O professor Humberto Ávila questionou a necessidade de mudança no texto da Constituição, que já sofreu mais de 100 alterações desde 1988, e destacou a importância de discutir o tema. A responsabilidade do advogado no planejamento tributário foi o tema da palestra do professor da PUC, Roque Carraza, que criticou a disseminação das ações arbitrárias, judiciais e policiais. A professora Misabel Derzi também criticou a onda de delações premiadas e disse que certas práticas do direito penal têm contaminado gravemente o direito tributário. Outro assunto abordado foi a securitização da dívida ativa. O conselheiro federal da OAB, Luiz Gustavo Bichara, lembrou que em 2016 a União executou menos de 1% de sua dívida ativa, estimada em 1,4 trilhão de reais. A solidariedade na busca por um ideal comum foi defendida pelo conselheiro federal Eduardo Maneira, e o ocaso dos direitos dos contribuintes foi o tema do professor Igor Mauler Santiago, que lamentou a primazia do Estado sobre o contribuinte. A visão da advocacia frente ao Poder Judiciário foi analisada no painel 20. O tema tem relação direta com a história da OAB e seu papel vanguardista na defesa da democracia e dos direitos constitucionais. Já o direito do consumidor, interesse de toda a sociedade, foi discutido por advogados e especialistas no tema. A internacionalização das compras pela internet foi destaque nas conversas.
O abuso de autoridade dificulta o exercício pleno da advocacia, uma situação frequente na rotina dos advogados. Esse foi o tema da palestra de Ricardo Luiz de Toledo Santos, no painel que falou sobre o poder judiciário na visão da advocacia brasileira. Outros 7 palestrantes também fizeram explanações sobre o assunto. Os conselheiros Eric Venâncio, Leonardo Ascioli e Valdetário Monteiro, além dos advogados Homero Mafra, Paulo Lopo Saraiva, Fábio Romeu Canton Filho e André Godinho, que destacou alguns números sobre a demanda no judiciário brasileiro. Queria ressaltar para os senhores que com números de 2016, nós temos uma média de 1.750 processos por juiz sendo julgados, o que significa que cada juiz julga em média 7 processos por dia, para que possa dar justamente atendimento a essa quantidade crescente de demanda. Ano a ano nós vemos um número crescente de demanda chegando ao Poder Judiciário. Ele também falou do aumento dos processos eletrônicos. Neste momento, 70% de todos os processos que chegam ao Poder Judiciário já estão chegando sob a forma digital, que embora também seja objeto de muitas críticas, por parte de algumas críticas até procedentes pela divergência de sistemas eletrônicos de processos, mas é um avanço também termos toda essa quantidade de processos por meio eletrônico, que facilita muito, inclusive, o controle de produtividade. O grupo da OAB do Acre aprovou o conteúdo. É um tema bastante interessante, uma atualização muito boa e a conferência, sim, é um evento muito bom, muito grande, bem organizado. Um dos painéis mais disputados no segundo dia da conferência foi o número 24. A explicação para uma plateia tão lotada é o tema Direito do Consumidor, um assunto que desperta muito o interesse dos advogados. 6 palestrantes discursaram no palco. Os professores Cláudia Lima Marques e Adalberto Pascoloto e também os advogados Rony Preus Duarte, Gustavo Oliveira Chanfum e Marco Antônio Araújo Júnior, que falou da responsabilidade dos provedores de serviço e dos aplicativos de internet, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Enquanto a tecnologia tem avançado em progressão geométrica, o direito tem avançado em progressão aritmética. A tecnologia está muito à frente do direito e nós, operadores do direito, precisamos nos preocupar com isso. A presidente da Comissão Especial do Direito Médico, Sandra Krieger, encerrou o painel falando dos sistemas de saúde público e privado, quase 30 anos depois da vigência da Constituição Federal. Porque a mudança legislativa tem sido tão intensa em todas as áreas aqui do direito no Brasil, mas essa em especial, diante de todas as alterações legislativas que têm se proposto hoje, com esses projetos novos, com as emendas constitucionais que afetam diretamente a aplicação de recurso público na área de saúde, é um tema realmente instigador e que a classe jurídica brasileira precisa realmente debater. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF OAB. E não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima!